nata. E até hoje consigo sentir aquele frio atravessando o corpo só de lembrar daquela noite. Fazia pouco tempo que eu tinha saído da casa da minha irmã. O jantar tinha sido agradável, mas demorei mais do que devia porque o marido dela insistia que a neve não ia piorar, repetindo aquilo como se palavras tivessem poder sobre o céu. Quando finalmente decidi ir embora, o mundo lá fora já tinha se transformado em um caos branco. Não era aquela neve bonita, silenciosa, de cartão postal. Era um apagamento, um muro em movimento. Meus faróis não iluminavam a estrada, apenas refletiam partículas brancas rodopiando, como se eu estivesse presa dentro de um globo de vidro sendo sacudido com violência. O café no copo térmico já estava gelado. O vidro embaçava sem parar. Não importava o quanto eu ajustasse o ar quente. O limpador de para-brisa se movia pesado, lento, fazendo um som cansado, quase humano. Eu sabia que deveria ter ficado. Sabia. Mas pensei no trabalho cedo, no desconforto de dormir no sofá, em ter que acordar antes do sol para desenterrar o carro. Parecia mais fácil enfrentar a estrada. Ela estava vazia. Vazia demais. Nem mesmo em tempestades fortes é comum ver tudo deserto. Aquilo parecia um aviso, mas eu ignorei. As placas surgiam e desapareciam. As faixas da estrada estavam enterradas e eu guiava apenas seguindo manchas mais escuras onde pneus tinham passado antes. O vento empurrava o carro de lado, obrigando correções constantes. Meus ombros estavam rígidos. As mãos doíam de tanto apertar o volante. Em algum momento achei que pegar um caminho secundário seria mais rápido. Foi o pior erro da noite. A estrada estreita não tinha sinal algum de limpeza. Apenas neve, árvores fechadas dos dois lados e rajadas que faziam galhos se moverem de repente, enganando minha visão periférica. Cada sombra parecia viva. Eu me assustava com o nada. Então vi luzes piscando à frente. 2 manchas alaranjadas, fracas, lutando contra a nevasca. Reduzi imediatamente. Pensei que alguém tivesse rodado na pista. Isso acontece. Mas quando me aproximei, percebi que o carro não estava no acostamento. Estava atravessado no meio da estrada, bloqueando tudo. Parei longe. Quando freiei, senti o carro deslizar um pouco e o estômago afundou. Fiquei ali observando as luzes piscarem fora de ritmo, como se algo estivesse errado até nisso. Vi movimento. Uma figura perto do lado do motorista, curvada. Abri a janela só um pouco. O ar gelado cortou meu rosto como lâminas. "Você está bem?" Gritei. O vento roubou parte da minha voz. A pessoa se levantou e virou na minha direção. Um homem. Caminhava devagar, pelo meio da estrada, sem pressa, sem medo de cair. Aquilo me incomodou de imediato. Ninguém anda assim sobre gelo. Quando chegou perto dos meus faróis, consegui vê-lo melhor. Jovem, mal vestido para aquele frio. Casaco fino, calça seca demais, sapatos limpos demais. Esse detalhe grudou na minha mente. Meus próprios sapatos estavam encharcados desde a saída da casa da minha irmã. Ele se inclinou levemente. "Meu carro travou", disse, calmo demais. "Você pode me dar uma carona?" Não pediu ajuda. Não perguntou se eu tinha ferramentas. Foi direto ao pedido, como se tudo já estivesse decidido. "Para onde?" Perguntei. Ele olhou rapidamente para trás, estrada afora, como se checasse algo invisível. "Tem uma casa ali na frente." "Que casa?" Quando perguntei, ele se aproximou mais da janela, esperando que eu destravasse a porta. Meu dedo pousou no botão da trava sem que eu percebesse. "Posso ligar para alguém?" falei. "Não tem sinal", respondeu rápido demais, como se já tivesse ensaiado. Perguntei se estava sozinho. Ele demorou 1 segundo a mais do que deveria. "Só eu." E sorriu. Não foi um sorriso amigável, foi um teste. Olhei para o carro atravessado na pista. O motor estava ligado. A fumaça do escapamento subia constante. Se precisava de ajuda, por que bloquear a estrada inteira? "Não posso te levar", falei com a voz trêmula. Ele me encarou. "Pode sim", disse baixo. O frio agora vinha de dentro. O aquecedor estava ligado, mas eu tremia.
Não me sinto segura. Ele levantou as mãos, fingindo calma. Não seja assim. Está congelando. Cheguei a sentir cheiro de cigarro. Abra a porta. Não. O rosto dele ficou vazio. Certo. Virou de costas e caminhou em direção ao carro atravessado. Por um instante me senti ridícula. Talvez eu estivesse exagerando. Então ele levantou o braço e fez um gesto curto. Da neve do lado oposto do carro, uma segunda figura surgiu. Meu corpo reagiu antes da mente. Engatei a ré. As rodas giraram em falso. O coração quase saiu pela boca. Acelerei de novo. O carro deslizou de lado. A neve batia no vidro como areia. Vi o primeiro homem correr em minha direção. O segundo já estava mais perto do que deveria. Algo bateu forte na lateral do carro. Recuava às cegas, guiada apenas pelo instinto. As rodas caíram no limite da estrada. O carro inclinou. Achei que tinha acabado. Então conseguiu subir de volta. Engatei a frente e acelerei. Não rápido. A estrada não permitia. Mas desesperado. Não olhei para trás. Dirigi até encontrar luzes. Um posto isolado, quase fantasma. Estacionei tremendo, incapaz de soltar o volante. Lá dentro, mal consegui explicar. O atendente apenas assentiu, como quem já tinha ouvido algo parecido. Esperei até a tempestade diminuir. Não voltei por aquele caminho. Cheguei em casa perto do amanhecer. Não dormi. Até hoje, o que mais me persegue não são os rostos, nem o medo da morte. São os sapatos limpos, parados na neve. Se eu não tivesse notado isso, talvez tivesse aberto a porta. E talvez essa história nunca tivesse sido contada. Aconteceu poucos dias depois do Natal, em uma daquelas noites em que o frio não parece apenas uma condição do clima, mas uma presença viva, grudada na pele. Eu tinha 18 anos na época, ainda terminando o ensino médio, e trabalhava no turno da noite em uma pequena loja de jogos em um centro comercial quase sempre vazio depois do pôr do sol. Era meu primeiro emprego fixo. Eu precisava do dinheiro, mas mais do que isso, queria provar que era responsável, que dava conta. Por isso, quando começaram a me escalar para fechar a loja durante o período de festas, aceitei sem questionar, mesmo quando o tempo estava ruim, mesmo quando a neve caía sem parar desde o meio da tarde. Naquela noite, tudo estava errado desde o começo. O movimento foi praticamente inexistente. As poucas pessoas que apareceram entraram rápido, compraram qualquer coisa e foram embora com pressa, como se o lugar fosse perigoso demais para permanecer. Do lado de fora, o estacionamento já estava coberto por uma camada espessa de branco, irregular, quebrada apenas por marcas de pneus quase apagadas. O vento empurrava flocos contra as vitrines com força, produzindo um som seco, repetitivo, que não parava nunca. Normalmente, duas pessoas fechavam a loja juntas, mas naquela noite, meu colega saiu mais cedo. Ele não dirigia, e a família dele era rígida com horários, principalmente quando o tempo estava daquele jeito. Ele me perguntou se eu ficaria bem sozinha por mais alguns minutos. Eu disse que sim, mesmo com um aperto estranho no peito. Não queria parecer fraca. Não queria ser a funcionária que não aguentava ficar sozinha. Assim que ele foi embora, a loja ficou silenciosa demais. Silenciosa a ponto de eu ouvir meu próprio sangue pulsando nos ouvidos. Tranquei uma das portas, como mandava o procedimento, e deixei a outra destrancada até o horário exato de fechar. Comecei a arrumar prateleiras já organizadas, conferir o caixa pela segunda vez, limpar um balcão que não precisava ser limpo. Tudo apenas para fazer o tempo passar. O relógio parecia zombar de mim. Faltavam poucos minutos para fechar quando a porta se abriu. O som da campainha ecoou alto demais, cortando o silêncio como um alarme. Meu corpo reagiu antes da mente. Os ombros se enrijeceram. O coração acelerou. Um homem entrou. Ele parecia jovem, talvez pouco mais velho do que eu, mas havia algo nele que não combinava com a idade. O capuz estava enfiado fundo na cabeça. O cabelo grudado e oleoso aparecia em mechas irregulares. A jaqueta estava aberta, apesar do frio absurdo lá fora, e parecia pesada de sujeira antiga, como se nunca tivesse sido lavada. A calça era dura, manchada, e os sapatos estavam encharcados.
deixando pequenas marcas úmidas no chão. O cheiro chegou antes que ele falasse. Não era apenas suor ou falta de banho. Era um odor ácido, estranho, quase metálico, misturado com algo velho demais. Ele ficou parado por alguns segundos, olhando para o chão, respirando pela boca aberta, como se tivesse corrido muito ou como se estivesse se segurando para não dizer algo. Eu forcei um sorriso profissional. Boa noite. Só avisando que vamos fechar em poucos minutos. Minha voz saiu normal, treinada, educada. Ele levantou o rosto lentamente. Os olhos estavam vazios. Não agressivos, não nervosos, vazios. Como se não houvesse nada ali atrás deles, apenas espaço. O tipo de olhar que não se fixa em você, mas atravessa. Tudo bem, respondeu sem emoção. Começou a andar pela loja sem objetivo. Pegava caixas, virava, largava em lugares errados. Passava os dedos pelas embalagens como quem conta algo em silêncio. Não parecia interessado em nada, mas também não parecia com pressa de ir embora. Eu permaneci atrás do balcão, contando dinheiro pela terceira vez, fingindo normalidade. Trabalhar com atendimento ensina a ignorar sinais estranhos. A gente aprende a minimizar o desconforto, a dizer a si mesma que está exagerando, até ele parar e me perguntar minha idade. A pergunta caiu como um peso no estômago. Respondi que tinha 18 anos. Ele assentiu devagar, como se estivesse guardando aquela informação em algum lugar específico. Depois perguntou se eu estudava por perto. Menti sem pensar. Disse que não. O sorriso que ele deu foi curto e torto. Não combinava com o rosto. Ele se aproximou do balcão, perto demais, invadindo um espaço que não era dele. Preciso que você venha comigo, disse, em tom baixo. Eu ri. Um riso nervoso, automático. Um reflexo. Não posso. Estou trabalhando. Ele se inclinou um pouco mais, diminuindo ainda mais a distância. Não é um pedido. Meu corpo inteiro gelou. A mão dele entrou na jaqueta. Meu cérebro tentou negar. Tentou transformar aquilo em algo comum. Um celular. Um documento. Qualquer coisa que não fosse o que apareceu. Era uma arma. Ele não apontou para mim de imediato. Apenas deixou visível, perto do corpo, numa posição calculada para que eu entendesse exatamente o que estava acontecendo. Se você não vier comigo, disse calmo demais, eu vou ter que fazer algo muito ruim. E eu não quero fazer isso. Então coopera. Não consegui responder. A boca abriu, mas não saiu som algum. Não grita, continuou. Não faz nada, idiota. Minha visão começou a estreitar. Pensei nos meus pais. Pensei em como aceitei fechar sozinha. Pensei no estacionamento vazio, na neve, no fato de que ninguém apareceria ali por acaso. Foi então que a porta se abriu novamente. A campainha tocou. Um homem mais velho entrou. Grande, ombros largos, barba espessa já embranquecida. O casaco pesado ainda estava coberto de flocos derretendo. Os óculos estavam embaçados pelo contraste do frio com o calor interno. Ele olhou ao redor uma única vez e depois fixou os olhos no homem armado. Abaixa isso, disse, firme, sem elevar a voz. Tudo aconteceu rápido e lento ao mesmo tempo. O homem mais novo começou a gritar, a xingar, a tremer. A arma tremia junto com ele. Isso não é da sua conta? O outro homem não se moveu. É sim, respondeu. E você sabe disso. Foi quando percebi que ele também estava armado, não de forma exibida. Não ameaçadora. Apenas pronto. Estável. Como alguém que já tinha vivido aquilo antes. A confiança do agressor evaporou. Ele começou a chorar. Chorar de verdade. Dizia que precisava de ajuda, que não queria machucar ninguém, que tinha perdido tudo. O homem mais velho falou com ele como se falasse com uma criança assustada. Mandou respirar. Mandou colocar a arma no chão. Depois de um tempo que pareceu infinito, ele obedeceu. A arma caiu no piso com um som seco. Vai para os fundos, o homem me disse. Liga para a polícia agora.
Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui segurar o telefone. Quando tudo terminou, quando levaram o homem algemado, eu me senti vazia. Não aliviada. Vazia. O homem que me salvou ficou até meus pais chegarem. Contou que tinha visto o sujeito rondando o local mais cedo, parado na neve, observando. Disse que algo nele parecia errado e por isso decidiu esperar. No dia seguinte pedi demissão. Nunca mais fechei uma loja sozinha. Até hoje, quando o vento bate forte à noite e o silêncio fica pesado demais, eu lembro daquela arma sendo mostrada devagar e penso no quanto o mal pode parecer comum, até decidir agir. Aconteceu em um inverno que parecia não ter fim. Daqueles em que o frio não apenas entra pela fresta das janelas, mas se instala dentro do corpo, nos ossos, no pensamento. Eu morava sozinha havia poucos meses. Ainda estava me acostumando com o silêncio absoluto de uma casa isolada, cercada apenas por terreno vazio e cercas antigas que rangiam quando o vento passava. Meu nome é Marina. Naquela semana, eu finalmente teria alguns dias de descanso. Planejava passar tudo trancada em casa, evitando sair, esperando a tempestade passar. A previsão falava em neve leve, algo administrável. Mas o céu decidiu mentir. A neve começou a cair no meio da tarde, lenta no início, quase bonita. Flocos grandes, silenciosos, cobrindo tudo de branco. Eu ainda achei agradável. Fiz café, coloquei uma música baixa e observei pela janela, sentindo uma falsa sensação de segurança. Como se o mundo tivesse sido desligado lá fora e nada pudesse me alcançar. Antes de escurecer completamente, coloquei botas e um casaco pesado e saí apenas para limpar a varanda e um pequeno trecho do caminho até o portão. Queria evitar que acumulasse demais. O vento já cortava o rosto e minhas mãos começaram a doer em poucos minutos. Voltei para dentro achando que aquilo era suficiente. Foi a última vez que abri a porta naquela noite. Conforme a escuridão caiu, a tempestade ganhou força. O vento passou a uivar, empurrando a neve contra as paredes da casa com violência. Do lado de fora, tudo desapareceu. Não havia estrada visível, não havia cercas, não havia horizonte. Apenas um vazio branco e barulhento. Dentro de casa, liguei a televisão apenas para quebrar o silêncio. O som baixo preenchia o ambiente, mas não trazia conforto. Pelo contrário, me lembrava constantemente de que, se algo desse errado, ninguém ouviria meus gritos. Por volta do fim da noite, levantei para esticar as pernas. Foi quando parei diante da janela da frente. O que vi fez meu estômago se contrair. Havia marcas na neve, pegadas. Não eram minhas. As minhas estavam bagunçadas, largas, irregulares, feitas horas antes. Aquelas eram diferentes, retas, próximas demais umas das outras. Vinham da escuridão em direção à minha porta. Fiquei parada tempo demais, tentando convencer minha mente de que havia uma explicação lógica. Talvez alguém tivesse passado antes da nevasca piorar. Talvez eu estivesse confundindo sombras com marcas reais. A neve já começava a cobri-las novamente, mas ainda era possível seguir o caminho exato até a varanda. Meu corpo reagiu antes do pensamento. Fui até a porta e girei a chave. Mesmo já estando trancada, conferi 2 vezes. Depois fui até a porta dos fundos. Tranquei. Conferi janelas. Voltei para a sala tentando respirar fundo, repetindo para mim mesma que estava exagerando. Não funcionou. Pouco tempo depois, ouvi o primeiro som. Batidas na porta. Secas, ritmadas. Meu coração disparou com tanta força que senti o pulso no pescoço. A televisão continuava ligada, e eu me movi devagar até o controle, diminuindo o volume até o silêncio absoluto. As batidas vieram novamente, mais fortes. Fiquei imóvel. Então, uma voz atravessou a porta. Entrega. A palavra soou errada. Curta demais, fria demais. Eu sabia que não estava esperando nada. Sabia que, com aquela tempestade, ninguém deveria estar ali. Mesmo assim, a dúvida tentou se infiltrar no meu medo. Respondi sem me aproximar da porta. Não pedi nada. Houve uma pausa longa demais.
Preciso que você assine, disse a voz, agora mais próxima. É rápido. O tom mudou. Não era educado, era impaciente. O silêncio lá fora ficou pesado. O vento cessou por alguns segundos, e a quietude foi tão absoluta que meus ouvidos começaram a apitar. Meu corpo inteiro estava em alerta. Senti suor frio escorrendo pelas costas, mesmo com o frio intenso. Não vou abrir, falei, a voz trêmula. Pode ir embora. Foi então que a mão bateu na porta. Não foi uma batida comum. Foi um impacto violento que fez a madeira vibrar. O som ecoou pela casa inteira. Abre essa porta, gritou. Recuei instintivamente, tropeçando para trás. Meu coração parecia querer sair pela boca. Antes que eu pudesse reagir, ele começou a gritar. Não palavras organizadas, não frases coerentes, gritos puros. Cheios de raiva, cheios de ódio. Ele dizia que sabia que eu estava ali, que conseguia ouvir minha respiração, que a casa não me protegeria. Ouvi algo raspando na parte de baixo da porta, como se estivesse chutando ou tentando forçar a entrada. Cada impacto fazia a estrutura tremer. Pensei em como aquela porta era velha. Pensei em como eu estava sozinha. Gritei que chamaria ajuda. Foi o pior erro. A voz se transformou, ficou mais próxima, mais agressiva. Ele ameaçava coisas que minha mente tenta apagar até hoje. O som da respiração dele atravessava a madeira, pesada, irregular, como se estivesse colado à porta, sorrindo. Então, de repente, parou. O silêncio voltou de forma brutal. Fiquei ali, imóvel, sem saber quanto tempo passou. Minutos. Talvez mais. Minhas pernas tremiam tanto que precisei me apoiar na parede. Quando finalmente reuni coragem para olhar pela janela lateral, não vi ninguém. A varanda estava vazia. A neve já começava a cobrir tudo novamente, apagando qualquer vestígio de que alguém estivera ali. Nenhuma marca, nenhum dano visível, nada que provasse o que aconteceu. Passei o resto da noite acordada, com todas as luzes acesas, sentada no chão da sala, abraçando os próprios joelhos. Cada estalo da casa me fazia estremecer. Cada rajada de vento parecia passos voltando. Na manhã seguinte, a tempestade havia enterrado o mundo. Não havia pegadas, não havia sinais. Apenas uma casa silenciosa e a certeza de que alguém soube que eu estava sozinha. Desde então, quando alguém bate à minha porta tarde da noite, eu não respondo, não me levanto, não respiro alto. Eu apenas espero que vá embora. Eu sempre tive o hábito de observar demais, não por curiosidade, mas por medo. Desde muito nova, aprendi que prestar atenção pode ser a diferença entre voltar para casa ou desaparecer no caminho. Aquela tarde parecia comum demais para justificar o que aconteceu depois, e talvez seja isso que mais me assuste até hoje. Trabalhava em uma pequena loja de acessórios simples, daquelas em que quase ninguém repara. Passava o dia inteiro em pé, organizando vitrines, dobrando caixas, sorrindo para estranhos que raramente olhavam nos meus olhos. Já estava no fim do expediente, quando comecei a sentir aquele incômodo estranho, como se algo estivesse fora do lugar, mesmo sem um motivo claro. Foi então que percebi o homem. Ele não entrou na loja. Apenas passou em frente. Depois passou de novo. Mais tarde, passou outra vez. Não era constante, não era óbvio, mas meu corpo percebeu antes da minha mente aceitar. Um homem mais velho, roupas escuras, passos lentos demais para quem só estava indo para algum lugar. O tipo de presença que não chama a atenção, mas também não desaparece. Tentei ignorar. Sempre tentei. Quando finalmente fechei a loja, o céu já estava completamente escuro. O frio anunciava a mudança da estação, e as ruas estavam mais vazias do que o normal. Eu me troquei rapidamente, vestindo roupas largas, escondendo o cabelo, apagando qualquer traço de destaque. Era algo automático. Um ritual silencioso de autoproteção. Caminhei até o ponto de transporte coletivo e me sentei sozinha. O vento soprava gelado, e foi nesse momento que o vi novamente. O mesmo homem. Passou por mim sem olhar, mas eu senti.
Senti os olhos dele mesmo quando não estavam visíveis. Meu estômago se contraiu e tentei racionalizar. Pessoas passam, pessoas esperam transporte. Nada demais. Quando o veículo chegou, subi rápido e sentei nos bancos mais próximos da porta. Meu corpo estava rígido, atento a qualquer movimento. E como se fosse um castigo por ter ignorado os sinais antes, ele subiu logo depois de mim. Sentou-se atrás. Não precisei olhar para saber. O ar parecia diferente, pesado. Meu coração começou a bater rápido demais e minhas mãos ficaram frias. Durante todo o trajeto, senti aquele peso nas costas, como se alguém estivesse empurrando pensamentos escuros diretamente para dentro da minha cabeça. Esperei. Esperei que ele descesse antes. Esperei que fosse só coincidência. Quando chegou o meu ponto, levantei no último instante possível. E ele levantou junto. Meu corpo entrou em pânico antes de mim. Dei alguns passos em direção à saída, mas, num impulso que salvou minha vida, sentei novamente. O veículo seguiu o caminho. Pela janela, vi o rosto dele. Nunca vou esquecer. Não era raiva apenas. Era frustração, ódio concentrado. Como alguém que teve algo arrancado das mãos no último segundo. Aquela expressão me perseguiu por noites inteiras depois. Eu não desci naquele dia, não fui para casa, dei voltas até me sentir segura. E mesmo assim, levei o medo comigo. Achei que aquele seria o pior momento da minha vida. Eu estava errada. Alguns anos depois, já na faculdade, aconteceu algo que até hoje me faz acordar com o corpo tremendo. Era fim de tarde, e uma forte nevasca havia tomado conta de tudo. As aulas haviam sido suspensas, e eu decidi caminhar até encontrar meu companheiro em um ponto combinado. Achei que conhecia o caminho. Já havia feito aquele trajeto inúmeras vezes. Era um caminho estreito, ladeado por muros altos e prédios sem janelas voltadas para a rua. Um lugar onde o som se perde e a luz não alcança direito. O frio era intenso e meu casaco estava fechado até o queixo. Meu campo de visão era limitado, meu ouvido abafado pelo tecido grosso. Ouvi passos. No começo, pensei que fosse eco. Depois que fosse alguém apressado. Só percebi tarde demais. O impacto veio de trás. Uma força brutal me puxou. Um braço grosso apertando meu pescoço com precisão assustadora. Meu corpo travou. O ar sumiu. Senti algo rígido encostado na lateral do meu pescoço, frio mesmo através da roupa. Não vi rostos, apenas silhuetas. 3, talvez mais. Fui arrastada. Meus pés raspavam no chão coberto de neve, mas não consegui gritar. Minha garganta fechou. Minha mente se encheu de pensamentos desconexos. Minha família, meus planos, tudo que ainda não tinha vivido. A certeza de que eu estava prestes a desaparecer. Caí com força no chão. A dor explodiu na parte de trás da cabeça, amortecida apenas pelo tecido grosso do casaco. Olhei para cima, lágrimas queimando meus olhos, e vi figuras inclinadas sobre mim. Nenhuma palavra foi dita. E então, do nada, eles correram. Sumiram tão rápido quanto apareceram. Fiquei no chão por alguns segundos, sem entender se estava viva ou morta, tremendo, com o corpo em choque. Quando consegui me levantar, percebi que minha bolsa havia desaparecido. Não me importei. Só queria sair dali. Liguei chorando, mal conseguindo falar. Fui encontrada pouco depois, acolhida, protegida. As autoridades foram acionadas, vasculharam o local. Nada. Apenas pegadas confusas na neve, misturadas, impossíveis de seguir. Nunca encontraram ninguém. Nunca encontraram meus pertences. O que encontraram foi algo que mudou para sempre a forma como eu existo no mundo. Hoje presto atenção em tudo. Evito caminhos vazios. Seguro meus pertences junto